Sejam muito bem-vindos ao Papo Saúde. Muitos são os momentos que marcam a vida de uma mulher. Entre eles, com certeza, está a transição para a fase adulta marcada pela primeira menstruação, conhecida como menarca. Mas como deve ser feita a orientação para as garotas que estão nessa fase? E os pais estão preparados para conversar com suas filhas sobre esse assunto? No programa de hoje você vai acompanhar todo o ciclo menstrual. Doutora, o que é menarca e como ela costuma acontecer? Menarca, Isabelle, é a primeira menstruação de uma adolescente, de uma menina, certo? Aquele evento, a primeira vez em que ela menstruou, é chamado de menarca. Ela costuma acontecer por volta dos 12 anos de idade. Quais as reações mais comuns nesse caso da menarca e se existem sintomas? Pode acontecer da menina perceber um aumento de uma secreção, o que ela chama muitas vezes de corrimento e que na verdade não é corrimento. Uma secreçãozinha que começa a melar a calcinha e às vezes um desconforto pélvico, né? As características sexuais femininas começam a acontecer, as mudanças do corpo dela começam a acontecer junto com essa secreção, com esse desconfortozinho pélvico, né? Começa a aparecer os pelinhos, pelo pubiano, pelo da axila, os brotinhos mamários. Então a sequência quase sempre é: aparecem os brotinhos de mama, depois aparecem os pelos e a seguir vem a primeira menstruação, a menarca, né? Qual o intervalo de tempo ideal para a consulta? Idealmente anual. A cobertura dos absorventes é ideal para a saúde? Existem dois tipos de cobertura. Uma de algodão, a mais antiga inclusive, e hoje também existe uma espécie de material sintético, é um derivado de um sintético, de um plástico, né? E o ideal, na verdade, é aquele em que a pessoa se adequa melhor. Tem meninas e mulheres que têm alergia a esse tecido sintético, mas muitas vezes elas acham que outras se sentem mais confortáveis com o sintético, porque diz que fica menos contato. O sangue fica em contato menor com a pele. Mas, na verdade, assim, a grande maioria se adequa melhor à cobertura de algodão. Na verdade, os absorventes, esses que você usa diário, eles esquentam, né? E mantém aquela umidade ali naquela região. Então, assim, existem alguns germes na vagina da mulher que, quando dá presença de um calor e de uma umidade, eles proliferam. Então, o ideal é que você até troque a calcinha no meio do dia, ao invés de estar usando todo de absorvente diário. Então, absorvente é para ser usado enquanto está tendo fluxo menstrual. Qual a diferença do absorvente interno e externo, doutora? O externo são esses absorventes clássicos, antigos, né? Esses que ficam aderidos à calcinha. E o interno, ele é um tampãozinho, ele é um rolinho de algodão, né, compacto, e que você introduz no canal vaginal. Com que frequência é necessário trocar o absorvente interno e o externo? Certo, assim, não tem um tempo exato, um prazo para trocar, mas assim, nos primeiros dias a gente vai trocar com mais frequência, de 2 a 4 horas, né, o absorvente interno, não mais que 6 horas, a gente deve estar trocando esse absorvente. Agora, quando a mulher percebe que aquele absorvente o interno já está começando a pesar, aí ela vai e troca. Todas as mulheres podem usar absorvente interno, mesmo as que são virgens? Bem, isso é uma pergunta frequente também no consultório, né? Na verdade, se a gente for ler a bula dos absorventes internos, eles explicam que sim, que podem usar, inclusive as virgens. Mas que, na verdade, de acordo com o tipo de ímen da virgem, ímen é uma membraninha que, para quem nunca teve relação sexual, essa membrana está íntegra. Mas isso não quer dizer que é tapada a entrada da vagina. Existe um orifício, é o orifício que passa o fluxo menstrual. Só que alguns ímens, eles não têm esse orifício central, o que seria permissivo para que a gente colocasse um absorvente interno. Alguns ímens, eles são fenestrados, eles são como se fossem assim, furadinhos como uma peneira, entendeu? Então, para alguns tipos de ímen, esse absorvente não vai dar para entrar, né? Agora, eu sugiro que, se for possível, que a virgem não use, porque muitas vezes o retirar, na verdade, quando a gente coloca um absorvente interno, ele é compacto, né? E de um tamanho fechado.
quando ele absorve o fluxo, ele fica mais largo, ele fica inchadinho. Então, a saída dele numa virgem muitas vezes pode ser um pouco desconfortável. Doutora, como saber se o absorvente interno foi bem colocado? O terço externo da vagina, essa parte mais de fora, ela tem a sensibilidade, ela tem o desconforto, a sensibilidade tátil, dolorosa. E a parte interna não. Então, na hora que você coloca o absorvente, tirou o dedo, você não sentiu, ele está bem posicionado. Doutora, agora vamos falar sobre o sabonete íntimo. Ele traz mais proteção do que o sabonete comum? Com relação ao sabonete comum e o sabonete íntimo traz sim mais proteção, porque ele é feito, especialmente aqueles que são feitos com pH semelhante ao da vagina, o da vulva e da vagina. Então, ele agride menos essa região. Ele evita a proliferação de bactérias e fungos, doutora? O que favorece a proliferação de fungo, além de doenças mesmo que se tem, são mudanças do pH da vagina. Por algum estresse ou por uso de medicamentos, se acidificar muito o pH da vagina, vai proliferar aquela comunidade, né? Aquele grupo de germes que cresce no pH mais ácido. Se alcalinizar o pH, um outro grupo de bactérias vai crescer. Então, não que seja o sabonete que vai impedir de colonizar a bactéria ou fungo, mas que assim, o asseio adequado, né, mantém uma vulva adequada também. O sabonete ele pode ser usado durante a menstruação? Sim, claro, pode. A menstruação ela nada mais é do que a eliminação daquela camada interna do útero. É adequado usar todos os dias, doutora? Ao banho, você pode usar esse sabonete todos os dias. Você não deve, assim, toda vez que você vai ao banheiro, você lavar com sabonete. Não, isso você vai exagerar nessa limpeza, e isso sim pode mudar um pouco a flora da região. A menstruação é um sinal de desenvolvimento do corpo da menina que ocorre na puberdade, assim como outras mudanças frequentes nesse período. Esse assunto ainda é motivo de insegurança e vergonha. Conversamos com a psicóloga Jussara Mapurunga, que nos contou a importância da participação dos pais nessa fase. A menarca é algo muito importante na vida das meninas. Por ser algo novo, elas precisam ser preparadas pelos pais. Mas como orientá-las? É conversar, é preparar, comprar absorvente, já deixar em casa, né? A partir assim, de 11, 12 anos, já ir preparando e deixar já o absorvente em casa para qualquer emergência. É nesse período que a menina começa a transição para a fase adulta. E os pais são de fundamental importância para que esse processo seja tratado com naturalidade. Deve ser conversado, deve ser dialogado. Ela vai ter dúvidas infinitas, né? Que coisa estranha. Algumas acham maravilhoso, outras se revoltam, né? Ai, meu Deus, é só para estragar meus programas, né? Queria ir para a praia, queria ir para a piscina, queria fazer isso e não posso. E você vai explicar que não, que ela pode, né, ter uma vida normal, que ela vai usar absorvente, vai explicar as condições higiênicas, como deve proceder para usar. E aí entra a função dos pais, né? Tem que falar assim, numa linguagem clara, aberta, sem preconceito, sem tabu, sobre um fato normal, né? Que faz parte da nossa biologia e que tem consequências na nossa vida psíquica, se não for bem esclarecido, se não for bem conversado. Segundo especialistas, a idade média da menarca foi reduzida de 12 para 8 anos. O tipo de alimentação, assim como a prática ou não de exercícios físicos, são fatores que podem contribuir para a menarca precoce. Aí é que tem que ser conversado, né? Porque uma criança, às vezes com 8 anos, uma criança que fica menstruada, geralmente com 8 anos a criança ainda gosta de Barbie, né? Ainda gosta de brincar, né? Brincadeiras, né, mais infantis, e aquilo pode ser muito perturbador, porque as outras crianças na escola ainda não ficam, né, menstruadas, só ela pode sofrer bullying, ela pode se sentir rejeitada, tem várias consequências. Isso deve ser, aí é que deve ser conversado, e é necessário, de preferência era aconselhável que se tivesse um acompanhamento psicológico. Há também a puberdade tardia. Nas meninas, ela costuma ser diagnosticada quando aos 14 anos ainda não ocorreu a menarca. Como os pais devem lidar com isso? Porque as amigas já ficam menstruadas, ela não fica, não quer dizer que ela seja menos do que elas, ou vai ser menos mulher do que elas. Não, cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem sua história, cada um tem o seu tempo. E é isso que os pais devem dizer com tranquilidade, para esperar que vai chegar a hora dela.
Como vimos, é importante uma boa orientação para as garotas aceitarem a menstruação e as demais transformações no corpo. Um comportamento negativo pode ser perfeitamente evitado com a ajuda dos pais, estimulando-as a se sentirem mais felizes com a sua feminilidade. Não saia daí, o Papo Saúde vai para um rápido intervalo. Estamos de volta. Durante o ciclo menstrual, as mulheres podem apresentar alguns distúrbios que interferem em sua qualidade de vida. Um deles é a tensão pré-menstrual, caracterizada por sintomas físicos e psicológicos. A TPM, tensão pré-menstrual, atinge as mulheres nos dias que antecedem a menstruação. E cada uma tem uma maneira diferente de lidar com ela. Veja só. Eu sou um pouco ansiosa, já sou muito ansiosa. Quando eu tô de TPM, eu sou mais ansiosa, mais nervosa e explosiva. Quando eu tô no período menstrual, não vejo diferença. Nunca percebi essa diferença, assim. Cara, TPM é aquele momento ou que eu tô extremamente irritada, mas eu tento me controlar, claro. Ou então eu tô extremamente carente, assim. Chega perto de mim, eu começo a chorar, ou então eu não sei, sinto falta de tudo, de todos. Essas duas amigas representam bem o ponto alto da TPM para algumas mulheres. É linda, sabe? Me sinto muito bem com isso. Só que aquela vontade de matar os outros, com chorar todo o tempo. E come muito chocolate, mas só piora, né? Então... o estresse, não fale comigo, por favor. Cara, tu tá falando comigo, me deixa sozinha. E se você pensa que a TPM atinge só as mulheres, está enganado. E uma boa saída para lidar com elas naqueles dias é o bom humor. Eu tento dizer tudo sim pra ela, né? Tentar... Se ela estiver errada, mesmo se ela estando errada, não, ela está certa. Já escutei muito, assim, dizendo que acalma chocolate, né? Aí quando tá nessa fase, mais ou menos, taca chocolate pra ela se acalmar, né? Os sintomas da TPM surgem geralmente 1 ou 2 semanas antes da menstruação e podem desencadear as mais diversas reações femininas, variando desde sensações de tristeza, angústia, pessimismo até pensamentos mais drásticos. Mas por que isso acontece? A segunda fase do ciclo menstrual há uma predominância da progesterona. Então é como se a gente estivesse preparada para ter um filho, como se não, a gente está, né? E a menstruação vem se aquele óvulo não fecunda e se aquele óvulo não se fixa no endométrio, lá no útero. Então, essa fase pode gerar muita expectativa na mulher. Porém, a TPM era algo desconhecido na vida das mulheres de gerações anteriores. É uma consequência da modernidade, né? Porque antes não se ouvia falar em TPM, porque as mulheres, né, tinham a menarca, e depois que tinham a menarca, já estavam prontas para casar e já engravidavam, né, iam tendo filhos e depois chegava a menopausa. Hoje, com o adiamento da primeira gravidez, acentua essa questão da TPM, porque aí se toma pílula anticoncepcional, ou se usa DIU, que também, né, tem hormônios, ou se usa mesmo até preservativo, que se usa para não ter filho, mas o fato é que se adia a primeira menstruação, a primeira gravidez. Então, se fica muitas vezes menstruada. Antigamente se menstruava mesmo porque se tinha muitos filhos, né? As mulheres tinham muitos filhos. Hoje não. Então, a gente menstruou muito mais vezes e tem muito mais TPM. É um exercício cansativo, né? Todo mês tem essa mudança. A primeira metade do mês você está linda, maravilhosa, cheirosa, macia, né? Cheia de estrógeno. Na segunda metade do mês, você está cheia de progesterona, pronta para ter um filho e você não tem esse filho. Então, é uma frustração biológica muito grande todo mês. Essa frustração biológica que leva também a essa frustração psíquica, que pode torná-la ou extremamente irritada ou extremamente depressiva. Porque é como se você perdesse essa oportunidade de gerar um filho. Que isso fica marcado no inconsciente da gente. Mesmo que você não queira conscientemente engravidar, mas inconscientemente você está preparada para ter um filho. Você perde aquela oportunidade todo mês. A maioria
maioria das pessoas costumam pensar em menopausa ressaltando o seu lado negativo, marcado pelo envelhecimento e a perda da feminilidade. Confira agora uma conversa com o ginecologista Fernandes Magalhães, que tirou algumas dúvidas dos sintomas e deu dicas de como viver bem durante essa fase. A mulher ela nasce com a quantidade de óvulos e vai gastando ao longo da vida, né? Ela não produz óvulos, ela já nasce com essa quantidade e em cada menstruação, cada ciclo menstrual, uma quantidade de óvulos é recrutada, cerca de 500 a 1000 óvulos em cada ciclo, e um deles vai levar à ovulação. Então, com isso, ao longo dos anos, o número de óvulos vai diminuindo e a reserva ovariana vai diminuindo também. O que acontece é que, para que o ciclo menstrual aconteça, que a ovulação aconteça, tem uma produção de hormônios associada à ovulação. Principalmente o estrogênio na primeira fase e a progesterona na segunda fase. Então, quando a mulher vai terminando a sua fase reprodutiva, há uma tendência à diminuição desses hormônios, principalmente o estrogênio. E algumas mulheres começam a sentir alguns sintomas já alguns anos antes da menopausa. Durante esse período, é comum as mulheres sentirem sintomas físicos e comportamentais. Mas quais são os primeiros sintomas? Vários sintomas são associados, né? Psicológica, social, tudo isso influi com sintomas. É possível prever com quantos anos a mulher entra na menopausa? O questionamento é comum entre elas. Não há como a gente prever ainda a menopausa. Alguns exames, dentre eles a contagem de folículos pré-antrais ou a dosagem do hormônio antimileriano, poderia prever uma baixa reserva ovariana. A gente usa esses exames para saber se a mulher tem uma reserva folicular que ela ainda possa engravidar para os tratamentos de reprodução assistida. Mas você ainda não tem uma padronização desses exames para que a gente possa prever a idade quando vai aparecer a menopausa. As mulheres que praticam atividade física regular, elas sofrem menos os sintomas da menopausa. Isso é fato. Além da atividade física, as mulheres que não têm insônia, que dormem bem, que têm uma realização profissional, que são felizes com a família, com os filhos, parecem sentir menos os sintomas. Então, como é uma fase de toda mulher, de envelhecimento, que a mulher tem que saber lidar com isso. Ela vai passar por algumas alterações, como perda da massa óssea, como diminuição da lubrificação vaginal, ganho de peso, aumento do colesterol. Então a mulher já tem que se preparar para essa fase bem antes dela aparecer. No Papo Saudável de hoje, fomos conhecer um casal de namorados que aderiram a um estilo de vida mais equilibrado. Vamos aprender com eles a fazer uma deliciosa crepioca. Bom, gente, eu sou o Igor e essa é a Stephanie, nós somos do casal Alterice do Instagram. E a receita de hoje é a crepioca de frango. Então, a gente vai precisar de 2 claras e um ovo inteiro, 3 colheres de goma de tapioca, 1 colher de farinha de linhaça e para o recheio a gente vai utilizar o frango com requeijão light e para decoração a cenoura ralada. Primeiro, as 3 claras e uma gema. A gente mexe. É interessante deixar ela bem homogênea, e quanto mais homogênea ela ficar, mais macia vai ficar a massa. Aí vai adicionando a goma aos poucos, que é para ela não embolotar. E adicionar a colher de linhaça. Pronto, misturamos aqui todos os ingredientes. Agora a gente vai assar, como se fosse um crepe, na frigideira. Aí a gente coloca uma gotinha de óleo de azeite só para untar a forma, para facilitar que não pregue. Aí deixa o óleo esquentar um pouquinho e espalha bem na frigideira em fogo baixo. A gente vai colocar um pouco da massa, a gente não coloca muito para não ficar muito grossa. E vai mexer na frigideira para espalhar bem. Aí a gente deixa a massa
secar e descolar da frigideira pra gente poder virar. Aqui a massa já tá pronta, certo? Agora vamos só levar pro prato pra gente poder adicionar o recheio. A gente vai utilizar o frango com requeijão. Você pode usar o recheio que quiser, fica a critério. Pode ser atum, carne moída. Nesse caso, a gente preferiu utilizar o frango com requeijão. E está pronta a nossa crepioca de frango. Bora degustar? O Papo Saúde de hoje vai ficando por aqui. Mande sugestões para o nosso programa, é só ligar para o 3477-3422 ou enviar um e-mail para paposaudeunifor@gmail.com. Não esqueça de curtir a nossa fanpage, programa Papo Saúde, e seguir o nosso Instagram, Papo Saúde Unifor. Tchau, até o próximo programa.